Vamos a mais uma aula. Sou a professora Ana Maria e o assunto de nossa aula é conjunções subordinativas. Quando temos uma oração dependente da outra, ou seja, quando uma oração depende de outra para ser entendida, dizemos que ela é uma oração subordinada à outra, que passa a ser a principal. Dessa forma, a conjunção que liga a oração subordinada à oração principal chama-se conjunção subordinativa. Nós vamos ver que elas se dividem em 10 partes ou 10 formas de uso. Vamos a cada uma delas. Primeiro, conjunções causais. Iniciam orações adverbiais que exprimem causa, motivo. Temos aí alguns exemplos, temos as principais representantes, né? E algumas frases para exemplificar o que estamos falando. A casa incendiou porque esqueceram o gás ligado. Saiu mais cedo visto que o filho ligou. Ou não compareceu ao serviço porque estava doente. Então, há um motivo, há uma causa. Segundo lugar, conjunções concessivas. Iniciam orações adverbiais que exprimem concessão. Nós temos aí o conjuntinho representando as conjunções concessivas, né? No embora, o conquanto, ainda que, e assim por diante. Temos as frases: embora ficasse nervosa, sempre se saía bem. Ou Angélica, posto que muito emocionada, voltou-se para a rua. São exemplos de concessões. Na frase também, não lhe farei a vontade, mesmo que chore. Terceiro lugar, conjunções condicionais. Iniciam orações adverbiais que exprimem condição. Da mesma forma, nós temos aqui o conjuntinho, né, das principais conjunções condicionais, que é o se, o caso, quando, conjunto que, e assim por diante. Exemplos numa frase. Se a encontrasse novamente, não a reconheceria. Tudo o que quiser, desde que estude e passe de ano. Também sairei com você desde que eu termine meu trabalho. Em quarto lugar, conjunções conformativas. Elas iniciam orações adverbiais que exprimem conformidade. Temos aí também quais são elas as principais? Conforme, segundo, como, consoante. Vamos ver uma colocação numa frase. Conforme, como no sentido de conforme, segundo e consoante. Conforme o presidente, os juros têm que cair no próximo semestre. O artista repassa as impressões como lhes chegam à alma. A casa foi construída conforme o arquiteto a projetou. Ok? Conjunções finais. Iniciam orações adverbiais que exprimem finalidade. Para quê, a fim de quê, por quê, no sentido de que. Colocação na frase. É tarde para que reverta o estrago. Apertei o ferimento a fim de que parasse de sangrar. As leis existem para que sejam respeitadas. Em sexto lugar, conjunções proporcionais. Iniciam orações adverbiais que exprimem proporção. Temos vários exemplos aqui, ó. Conjuntinho
das principais conjunções profissionais, à medida que, ao passo que, a proporção que, enquanto, quanto mais, no sentido de mais, quanto mais, no sentido de tanto mais, quanto mais, no sentido de menos, e assim por diante. Colocação numa frase. À medida em que o tempo passava, comportava-se. Não gostava da sogra, quanto mais da cunhada. Quanto mais aprendemos, mais conhecemos nossa ignorância. Em sétimo lugar, conjunções temporais. Temporais. Iniciam orações adverbiais que exprimem tempo. Olha as principais representantes. Quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que e assim por diante. Colocação na frase. Desaprovou o comportamento do filho assim que soube do ocorrido. Apenas pegou o casaco e saiu a correr pela rua. Assim que a festa acabou, saímos. Em oitavo lugar, conjunções comparativas. Iniciam orações adverbiais que exprimem comparação. Principais representantes: o que, do que, usado depois de mais, menos, maior, menor, melhor, pior. O qual, usado depois de tal, como, assim como, bem como. Colocação numa frase. As ideias chegavam com uma entrega rápida. Parecia mais feliz que o habitual. Chorou tal qual criança que perdeu o doce. Seus pés eram maiores que os sapatos comprados pelo pai. Em nono lugar, conjunções consecutivas. Inicia orações adverbiais que exprimem consequência, resultado. Principais representantes: o que, precedido de tão, tal, tanto, ou de modo que, de maneira que. Colocação numa frase. Os fatos eram tão inusitados que tentou fugir dali. O som estava tão alto que as paredes do quarto chacoalhavam. Tanto era a claridade que nada vi. E em décimo lugar, as conjunções integrantes. Iniciam orações substantivas que representam o sujeito, objeto direto, etc. O que e o se. Colocação numa frase. A verdade é que te amo. Não sei se você notou que as cortinas são senhoriais. Espero que me visite.